refluxo tem tirado o seu sono, o poejo pode ser a chave para você ter noites revitalizantes e dias cheios de energia. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre chá, sobre plantas e o mundo do herbalismo como um todo. Eu sou a Viviane Queiroz, a doutora natureza. Eu sou especialista em tratamentos naturais e hoje eu vou falar dessa plantinha aqui. Olha, pra mim tá sendo uma rica oportunidade de mostrar pra vocês essa planta, porque eu não conhecia essa florzinha aqui, ó. Essa planta chegou até mim num dia muito especial, que foi meu aniversário. A minha vizinha veio me visitar aqui no dia do meu aniversário, a gente ficou junto aqui, fez aquela comilança boa de festança de aniversário, e ela me trouxe algumas plantinhas, entre elas o poejo. O poejo é uma das principais plantas que eu utilizo no chá que mais sai, o chá assim mais famoso, o chá com mais resultados positivos, é o sono tranquilo, e eu utilizo o poejo. Eu não sei se você sabia, mas problemas de refluxo pode ser a grande causa de você não estar dormindo bem. Às vezes isso pode ser consciente, você sente realmente o refluxo e por isso você não consegue ficar na posição deitada, né? Às vezes algumas pessoas, em casos mais extremos, têm que dormir até meio sentadas por causa do refluxo. Então, se você tem esse problema, ou se você tem insônia, não sabe direito ao certo o que está causando essa insônia, às vezes um desconforto no corpo, às vezes você está tendo refluxo e não sabe, e o poejo é a grande chave que vai te ajudar nesses processos. O poejo é uma planta muito aromática, então ela é fácil de ser utilizada, incorporada no dia a dia e traz bem-estar, ó, só de você chegar pertinho dela. E além dos benefícios aromáticos, o poejo também é uma planta que traz vitalidade, renovação e ajuda processos gástricos. Ajuda quem tem refluxo, quem tem problema de gastrite, quem tem questões assim de sistema muito lerdo. Se você é uma pessoa mais sensível, tem aquele chamado estômago irritadiço, você deve experimentar poejo. Claro, se você não tiver contraindicação na utilização dele, porque ele pode e vai trazer benefícios de bem-estar, muitas vezes até instantâneo, por causa do cheiro, né, desse aroma gostoso e também por ele penetrar rápido, né, a absorção gostosa do nosso corpo. Porque quando a gente bebe, né, no caso do poejo, eu sugiro que você utilize ele numa infusão, né, se você tiver refluxo ou antes de dormir, para essas questões pontuais, porque aí você já vai receber esses benefícios aromáticos e vai sentir. Ele traz aquela sensação também de frescor quando você toma ele como uma infusão. Eu uso o poejo no chá sono tranquilo porque ele ajuda muito nessa questão de trazer para uma digestão mais fluida e ele também alivia aquela sensação de queimação. O poejo é muito bom nisso. Não sei se você sabe, mas ele é da família da menta, mas ele não tem um cheiro próximo da menta, viu? Ele tem um cheiro muito mais doce. São folhinhas pequenininhas e esse poejo aqui que a Yara trouxe pra mim é um poejo considerado um poejo caipira, um poejo selvagem. As folhas dele são um pouquinho maiores e um pouquinho mais robustas, mais gordinhas, mas o aroma é o mesmo e se você sentir o cheiro do poejo, você vai sempre se lembrar. Mas o poejo mais tradicional, vamos dizer assim, mais comercializado, ele tem as folhas um pouquinho menores e também as folhas dele são mais fininhas. De forma fitoterápica, o poejo pode ser utilizado para problemas relacionados ao intestino. Então, se você tem gases, ele pode aliviar processos de gases, cólicas intestinais também, ele pode ser utilizado e também para questões anti-inflamatórias. Ele é excelente para tosses e resfriados também. Essa plantinha aqui com uma folhinha tão pequenininha, uma florzinha tão delicada, também pode te ajudar em questões de inflamações de músculos. Você pode fazer uma compressa com ele e usar de forma autópica. Então, não deixe de utilizar o poejo caso você não esteja grávida, porque as contraindicações do poejo são para uso de grávidas, principalmente no primeiro trimestre e também crianças, além de que pessoas que possam tomar remédios que tenham interação com o poejo. Eu gosto muito de utilizar o poejo como infusão e ele funciona muito bem em muitas pessoas, então tenho casos de sucesso, assim, de conhecimento, né, tanto do meu trabalho como terapeuta, quanto também na comercialização dos produtos no site, de pessoas que recebem o poejo
vejo muito bem na questão de infusão. Então, eu sugiro que você experimente, caso você não tenha nenhum efeito colateral, mas ele também pode ser utilizado para banhos, para escaldapés e até defumação, se você esperar o processo de desidratação. E falando nisso, como a empresa Doutora Natureza é uma empresa de pequeno porte, né? Quando a Yara me trouxe um pouquinho de poejo, a primeira coisa que eu faço é higienizar e colocar eles para desidratar. Então, vou mostrar aqui uma pequena parcela desse meu processo de higienização inicial para começar o processo de desidratação. Por quê? Primeiro, aqui eu moro em São Tomé, né, gente? Vocês sabem, eu moro aqui numa casinha de pedra em São Tomé e tá chovendo muito. Então, a gente tá num momento onde tá mais úmido. E nos casos de umidade, onde as plantas estão sendo expostas à umidade, é perigoso, assim, é necessário ter maior cautela. Porque é um momento onde a maior parte de questões de proliferação de fungos e bactérias acontecem. Então, processos de secagem de plantas não são indicados nesse período. Mas se você for fazer nesse período, se você precisar, por exemplo, no meu caso, eu faço tanto para uso pessoal quanto também para distribuição no site, né? Porque esse é o meu trabalho também. Então eu faço em pequenas quantidades e sigo algumas regras. Primeiro, eu higienizo muito bem. E como eu higienizo ele, vou mostrar para vocês lá no escritório. Vamos lá então. Gente, olha só, queridos, eu coloquei ele aqui, então, esse daqui foi a quantidade de poejo que a Yara me trouxe. Eu tenho combinado com ela vai colhendo, né, aos pouquinhos, pra eu sempre ter, né, então eles sempre são fresquinhos. E no sentido deles serem plantas novas, mas não que eu utilize eles frescos. Fresco assim, sempre que eu recebo uma planta, quando é uma planta que eu não cultivo ela, e mesmo as que eu cultivo, eu acabo fazendo isso. O que eu tô falando, né? O que eu vou falar, na verdade, eu experimento. Então, hoje eu tomei um chazinho de poejo pela manhã, também por causa que foi meu aniversário. Então, assim, acabei, né, falando, pisei na jaca, assim, pra mim, aniversário é que nem Natal, sabe? Uma comida aiada, e belisca daqui, belisca dali. Então, o poejo, por ter ação digestiva, ele me ajudou bastante. E também porque nesses tempos atrás, eu tive uma crise alérgica de picada de insetos. E o poejo também ajuda muito na imunidade do corpo. Então, eu utilizei ele em chá. De forma fresca, mas para poder levar até a casa de vocês e poder utilizar ele como um ingrediente, né, uma forma de beneficiar ele para vocês é através dos chás. Então, antes de passar por qualquer processo, eu faço o quê? Eu utilizo o repelente. Eu até tô refilando assim, né, vou colocar mais repelente, porque nesses dias eu acabei usando muito repelente. Não sei se vocês vão conseguir ver algumas marquinhas na minha mão, ó. Aqui, né? Gente, eu tô pelo corpo todo, eu recebi mais de 100 picadas de bichinhos. Esses tais bichinhos aí que me picaram é um tal de porvinha, gente, ou tipo borrachudo, sabe? Tá chovendo muito aqui, como eu disse, nós estamos nas épocas das águas, chove, aí teve uma pausa no meio desse tanto de chuvarada aí, e foi nessa noite que eu tava de pijama, de calor, e dormi sem coberta, e os bichinhos, esses porvinhos, fizeram a festa em mim. Eu tive que me cuidar, né, porque eu tive uma crise alérgica. Foi bem rápido, por quê? Porque eu já cuidei da minha imunidade do corpo e o poejo chegou aí pra somar. E também eu utilizei bastante repelente, né, o repelente também tá disponível lá no site. No repelente tem a citronela, o alecrim do campo, o cravo, entre outras plantas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou refilar ele aqui um pouquinho, vou espirrar aqui no poejo o repelente, justamente pra sair qualquer tipo de bichinho que tiver aqui. Gente, eu tô então separando bem os poejos aqui para poder espirrar, né, o repelente. E se tiver qualquer bichinho aqui, ele vai sair, para que eu não precise colocar ele na água. Se eu colocar o poejo na água agora, ele vai soltar alguns óleos essenciais dele. O poejo é uma planta muito sensível, então existe assim uma dinâmica diferente, né, que eu faço em cada um dos processos, mas eu sempre utilizo o repelente, porque é uma forma das plantas cuidarem das plantas. Isso é um processo também do biodinamismo, né, e da biodiversidade da natureza, onde a gente coloca a planta para cuidar de planta. Então, eu vou espirrar um pouquinho aqui do repelente
E aqui eu tô mostrando uma pequena parte, né, dos processos que eu faço para poder comercializar os produtos. E aqui é sempre em pequena escala. Se vocês forem fazer em longa escala, a gente vai precisar de redobrar a atenção com relação à higienização e cuidado. Com vocês aqui para mostrar, eu faço sempre os micro, né, a micro escala, para eu poder então manusear tudo aqui de uma forma mais tranquila. Vou mostrar então aqui, ó, vou espirrar. Aqui no meu escritório agora, eu não deixo, né, os meus gatinhos entrarem, eles estão ali num outro local, então eles não vão entrar aqui agora nesse momento que eu tô fazendo isso. Por isso as plantinhas podem estar expostas, assim, então é importante você ter cuidado. As minhas mãos também eu sempre higienizo com álcool, então se eu for mexer em outra coisa eu vou ter que colocar no álcool. Por isso que muitas vezes também para fazer alguns vídeos de making off, assim, pra mim ainda é muito novo, eu não tenho uma equipe e tudo mais, então às vezes vou apertar o celular e tudo mais, aí tem que ficar passando álcool, então às vezes o processo não fica tão fluido. Mas basicamente eu faço isso aqui inicial. Aqui, ó, não soltou nenhum bichinho. Eu já tinha deixado também inicialmente ele um pouquinho tomando ar. Vou deixar bem separadinho eles aqui para dar uma secadinha e depois eu vou fechar esse voal. Quando eu fechar o voal, eu não vou colocar ele no varal, gente. O poejo não vai pro varal. Não é uma época adequada de eu colocar plantas frescas no varal. O meu varal, inclusive, olha aqui como é que ele tá. Ele já tá bem michuruco, por quê? Porque eu já fui tirando a maioria das plantas. Todas essas plantas que estão aí são plantas que já estão extremamente desidratadas. Então, não corre o risco de ter fungo, nem bactéria nelas, né? Então, elas não vão estragar, não vão mofar. Então, por isso eu não vou colocar o poejo, porque o poejo é uma planta muito sensível e é uma planta que, se ela for fresca pro varal, estando numa época de umidade, ela vai fungar, que a gente fala, né? Então, eu vou deixar ele nesse voal aqui. Como o spray, ele tem a base de álcool, rapidamente ele já seca. Ó, aqui já secou e vou mostrar aqui pra vocês, então, como que eu vou fazer nesse processo para ele desidratar de forma natural. Então, não vou usar calor, não vou pôr em forno nem nada. Ainda não tenho meu forno a lenha. Quem sabe em algum momento eu possa construir mostrar para vocês. E aí, mostrar para vocês como que é um processo feito também no forno a lenha. Porque a gente não assa a planta, né? Mas a gente pode utilizar o calor. De repente, por exemplo, você vai fazer a receita do bolo de fubá ou do bolo de banana aí do canal da Doutora Natureza. Se você não fez, vai lá que tem na playlist de receita, tem 2 bolos, um com canela, outro com erva doce. Além de você saber os benefícios e propriedades, você pode utilizar o quê? Tô com planta fresca em casa. Você pode fazer o seu bolo e depois que acabou, já fez o bolo, desligou o forno, aí você coloca a bandejinha com a planta lá, com o forno quente, mas desligado, tá bom? Aqui, ó, vou mostrar então pra vocês, deixa eu baixar o celular. Ó, secou o poejo. Opa, celular, fica aí. Vamos ver se vai dar certo, gente. Ficou. Não. Ficou. Aí eu vou... Aqui é um paninho, né, voal, ele é bem fininho. E, gente, mesmo o voal assim, ó, das porvinhas que eu fui picada, eles passam aqui. Imagina o tamanho dos bichos. Aí eu vou fechar ele bem fechadinho assim, ó. E vou amarrar as 2 extremidades, aqui e aqui. Olha, gente, ficou assim, ó. Bem fechadinho, bem seguro, tá? E aí, eu vou colocar dentro de Peraí, que vai ficar barulho, né? Coloquei dentro de um saco de papel craft. É tipo aquelas sacolas, mas pode ser aqueles tipo saco de pão, se você for fazer assim, bem pequena escala, só pra você. Por quê? Porque dentro do saco ele vai desidratar, perder a água, sem ficar exposto à umidade. Então, eu vou deixar ali, né, uma prateleirinha ali, só para essas plantinhas nessa época. E aí, ele fica ali guardadinho, aguardando o tempo de desidratação.
Em geral, a desidratação começa a acontecer no terceiro dia. Só que eu só vou abrir isso daqui depois do 7º dia. Sendo o poejo uma planta fresca, eu vou deixar até um pouquinho mais, 14 dias. Isso que eu tô falando para vocês é um processo que, conforme você vai fazendo, você vai percebendo o tempo de cada planta e também um processo minucioso de estudo. Porque no caso que eu tô contando para vocês, é um recorte, né, de tudo que eu sei dentro da preparação de produtos, para ficar mais fácil para vocês, se forem fazer em pequena escala na casa de vocês. A minha sugestão é não abrir antes do terceiro dia, em hipótese nenhuma, e dependendo da planta, você esperar 7, 14, 21 e sempre deixar em local seco e não pode estar exposto ao sol, porque senão ele vai suar, então ele não pode estar exposto ao sol. Se você puder deixar ele também não muito abafado, porque, por exemplo, olha, ali não está fechado, porque fechado às vezes ele também pode abafar se o local, a casa estiver úmida. Então, minha sugestão é numa prateleira, lugar mais escurinho, quando eu apago a luz aqui fica mais escurinho, tem um fluxo de ar, a minha portinha ali de madeira da casa da roça, tem umas frestinhas, e agora como tá chovendo entra ar, então circula o ar aqui em casa, aqui na parte do escritório, então eu posso deixar esse poejo lá. Então essa é uma das formas que você pode utilizar e adaptar com outras plantas. Você pode fazer isso com hortelã, você pode fazer isso com rosas, com flores, com outras plantas também. Essa é uma das formas que eu tô compartilhando com vocês, que vocês podem fazer de forma muito fácil na casa de vocês, para vocês não perderem as plantas, porque muitas vezes a gente tem, eu não sei se você tem o privilégio de ter poejo na sua casa, eu ainda não tenho, poejo para mim ainda é uma planta difícil, eu ainda não consegui fazer vingar. Eu tinha poejo em São Paulo, você acredita, num vaso, que eu já disse, né, em vaso é muito mais fácil da gente manter equilibrado o solo. Agora, quando tá aqui em longa escala, tudo pode acontecer, inclusive tanto das chuvas. O que acontece aqui em São Tomé, os meus poejos, eles mela, porque chove e mela. Ou então, se eu ponho a água e na época não tá, a terra não tá infiltrando muito bem, ele também encharca a raiz. Então, ainda não consegui. A Yara já tá aqui há 10 anos, então o solo dela já tá super equilibrado, então ela já tá conseguindo ter poejo, e por isso eu acabo pegando dela, pela qualidade, por ser da roça, por ser uma planta caipira, uma planta que tá indo bem na região e que ajuda, porque ela também pode ser utilizada como cobertura de solo. Então, se você quer saber um pouquinho mais que plantas você pode utilizar aí na sua agrofloresta, né, se você tá começando nesse processo, ou até como eu brinco nas mini agroflorestinhas em casa, tem um canteirinho que nem eu tô fazendo aqui na frente, o poejo também pode ser utilizado para cobertura de solo, que é mais um desses processos que eu falo para vocês de planta cuidar de planta. Então você pode utilizar o poejo para plantas mais altas, né? Então, e para deixar o solo bem cuidadinho e tudo mais, aí você usa ele embaixo dessas plantas mais altas, que tem também tempos diferentes de você podar. Eu gosto muito do poejo, eu tenho até uma memória afetiva com ele. Minha mãe utiliza bastante poejo, sempre utilizou, então eu gosto muito, me recorda muito, me traz uma sensação de afetividade e carinho. E o poejo tem também benefícios energéticos e até espirituais. Em algumas religiões ele é utilizado como uma planta para purificação. Ele traz em si uma energia de equilibrar ambientes, purificar esse ambiente e também de banir interferências de energias negativas. Por isso, aquele velho truque do raminho da planta na orelha pode ser usado pelo poejo também, se você for ter conversas assim mais desafiadoras. Pode pôr escondido, né? Se você acha que a pessoa vai se incomodar, ou você não quer contar para a pessoa o que é. Mas se você vai ter alguma conversa mais desafiadora, se você vai estar em ambientes onde vai ser influenciado negativamente, mas você quer se passar imune a isso, pode utilizar o poejo, ou simplesmente inalar o cheirinho dele e fazer o que precisa ser feito. Também pode ser dessa forma. Além dos escaldapés, banhos e defumações que você também pode fazer com a planta já desidratada. Gente, eu fico muito feliz de compartilhar com vocês mais uma planta que, além de ter uma afetividade, de eu gostar muito dela, ela tem inúmeros benefícios, tanto para o corpo físico, tanto ajuda muito nas questões de sono, de estresse, de equilíbrio para esse momento onde você precisa descansar, mas se manter com vitalidade, e também para questões de refluxo.
Ultimamente, muitas pessoas estão tendo problema de refluxo. Você é uma delas? Me conta, como é que tá a sua alimentação? Porque o poejo pode te ajudar, primeiramente, a aliviar a queimação e os desconfortos e, em seguida, te proporcionar a oportunidade, através, por exemplo, da técnica de chá, que é de uma experimentação, de uma introspecção, você começar a se questionar como é que tá a sua alimentação, como é que tá o seu corpo, porque tratamento natural e autocuidado natural não é para você deixar de fazer isso, fazer aquilo ou complicar a vida com receitas mirabolantes. Na verdade, é para você se conectar mais com o seu corpo, você entender o que o seu corpo está querendo dizer e poder suprir ele nessa necessidade. Quem sabe então você fazer isso com uma planta deliciosa como o poejo, porque além de tudo ele é bem gostoso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais o poejo. Conta aqui pra mim, você já conhecia o poejo? Você usa o poejo? Você tem poejo em casa? Eu quero saber se você tem. Inclusive, se tiver foto, me manda, viu? Eu amo ver as plantações de vocês em casa, mesmo as que estão no vasinho, viu, gente? A nossa comunidade tem crescido cada vez mais e, além do nosso crescimento como comunidade, a gente também está consolidando as nossas conexões. Então, eu sempre que tiver a oportunidade de falar para vocês, que cada um de vocês aqui é muito importante, eu vou falar. Por isso, eu fico muito feliz de contar para vocês sobre plantas. Comenta aqui comigo que planta que você quer saber mais. E não deixa de curtir, se inscrever no canal e deixar o sininho ativado para receber a notificação quando tiverem outros vídeos. E mais uma vez eu quero convidar vocês a conhecer como eu me conecto com as plantas, quais os tratamentos naturais que eu faço no meu dia a dia. Vem entrar para o grupo de estudos da Doutora Natureza. Nós do grupo de estudos estamos alinhados numa caminhada de autoconhecimento com as plantas. Toda semana eu disponibilizo uma aula exclusiva, falo de uma planta, ensino sobre uma prática, a gente tem troca dentro de um grupo do WhatsApp com dias e horários específicos. Vem fazer parte então, se torna membro do canal, escolhe a opção Estudantes da Natureza e vem aprender junto comigo como viver melhor com a ajuda das plantas.